que Jesus Karine continuou Henrique, aqui. que pesadelo. Fritou o celular no meio. Meu iPhone esquentou tanto. Não, inacreditável. A gente tem a sensação de uma escassez do tempo. Vai fazer a OAB 46. A Juris Talk Show é um lugar onde tu escuta a tua aprovação. Que é a Juris Talk Show. Eu só vou dar um spoiler. Ó, Apareceu um novo integrante. Esse processo de aprendizagem ele precisa de uma nova metodologia. eu vou tomar liberdade de fazer uma ofertinha aqui de algo que não foi combinado entre nós. Mas farão, então, os próximos são estudantes de direito, uma coisa tirando ali. Encerra e abre outra. Juris Talk Show. Tá rolando? Tá rolando, tá rolando. Tá rolando quantos milhões de pessoas? Milhões de pessoas nos assistindo. Olha aqui, 650 pessoas nos assistindo. Caiu o Mark Zuckerberg. Tá bom. Deu um suadeiro tão grande que até tive que pegar uma soalhinha do código de cor da Juris Talk. Meu Deus. Beleza. Quantos bilhões de pessoas online? Muitas pessoas online. Que pesadelo. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos embora. A galera vai assistir depois também, porque afinal de contas, aqui em Porto Alegre são 10 para as 10 da manhã. Dá o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que eu sei que esse povo não para. Quem não vai assistir agora, vai assistir em algum momento do dia. Então, por que a gente tá aqui hoje? Essa live ela foi pensada com bastante carinho. Já faz algum tempo que a gente tá gestando ela, pensando como que a gente ia se apresentar, né, para o pessoal em um primeiro momento e apresentar a metodologia Juris Talk Show. Eu sou Jaqueline Steiff, professora da Juris Talk Show, juntamente com meus dois amigos, Guilherme, professor da Juris Talk. Andrei Melo, também professor da Juris Talk. E nós somos o trio que está gravando episódios e que tá cuidando disso aqui neste momento, junto com uma baita equipe, com um pessoal de primeira. E a gente veio aqui apresentar para vocês, dia depois do edital, a gente deixou passar essa emoção do primeiro dia, porque coraçãozinho, né, bate, a gente enlouquece, faz o quê? Corro para onde? E agora, meu Deus, saiu o edital da minha prova. E também para aqueles que não vão fazer a prova do 46º exame da OAB, mas farão os próximos, são estudantes de direito, ou eventualmente querem simplesmente, olha só, isso é uma coisa, eventualmente querem estudar por um método diferente. E o que é o método Juris Talk Show? É isso aqui que a gente vai trazer para vocês. A Juris Talk Show é um lugar onde tu escuta a tua aprovação. Ó, a gente trabalha com fone. A metodologia ela é pensada para isso. E a gente vai apresentar para vocês aqui no decorrer do caminho. E eu sei que vocês vão entender que para memorizar, para aproveitar o tempo, esse é um método único. E tu pode... Bom, eu vou passar a bola. É imperdível. Quem vai fazer a OAB 46 tem que ficar até o final, porque vai rolar uma surpresa, né, Jaque? Vai arrumar uma surpresa. Exatamente, uma Vai ficar surpresa bom. imperdível. E é o seguinte, ó, nós já gravamos centenas e centenas de episódios e muitas horas no estúdio, mas esta aqui é a primeira vez que a gente vai parar para falar sobre a ciência da Juris Talk Show, sobre a metodologia única, exclusiva, desenvolvida com a voz, com o coração, com a alma, com tudo que a gente pode entregar, a gente entrega nos microfones. E assim a gente acabou descobrindo uma metodologia que está causando algo que nem a gente imaginava. E que nós vamos ver nessa live aqui. Eu só vou dar um spoiler. Inúmeras pessoas que relatam sofrer de TDAH nos escrevem dizendo: eu não conseguia memorizar, eu não conseguia me concentrar, e eu passei na primeira fase com
a Juris Talk Show. Isso daí para a gente assim, vale uma vida. Zera a vida quando a gente escuta algo assim. E essa live ela vai tratar, então, de toda a nossa metodologia que a gente desenvolveu e de inúmeras histórias emocionantes como essa de transformação, porque a gente acredita que o ensino leva à transformação e a gente tenta resgatar isso da melhor forma possível, adaptado às novas tecnologias. Então, para finalizar, né, se tu vai fazer a OAB 46 e acha que faz sentido para ti, tem dificuldade para se concentrar, sofre de falta de tempo, enfim, tem dificuldade para se motivar, fica com a gente, porque tu vai conhecer uma metodologia como nunca ouviu antes, né, Andrei? E acho que já dá para tocar um pouco no aspecto da história do produto, o que é a Juris Talk Show, né? Mas antes de eu responder essa pergunta, eu acho que é importante a gente pensar um pouco na sociedade, né? Porque quando a gente olha pela janela, nós enxergamos um mundo diferente, né? E isso as nossas vivências acadêmicas, vivências profissionais, nos autorizam a enxergar esse mundo diferente que é marcado, o século XXI, ele é marcado por uma dinâmica do tempo muito diferente de qualquer outro momento na história. E pensando nessa nova dinâmica do tempo, né? Essa alteração muito robusta em termos de tecnologia da informação, isso não deixaria imune o processo de aprendizagem. As coisas também mudaram nessa área. Olha, o professor da sala de aula, lá da graduação, da década de 90 até o início ali dos anos 2000, ele é outro, né? Porque a nossa vida, e a gente olha hoje para as redes sociais, alguns falam redes antissociais, né? Mas é delimitado pelo curtir, não curtir, os vídeos são mais curtos, então a gente tem a sensação de uma escassez do tempo. E daí, esse processo de aprendizagem ele precisa de uma nova metodologia para enfrentar essa sensação que é quase caótica, né? Que é uma sensação muito potente de escassez do tempo, né? Então, nós precisamos de uma metodologia que vai encontrar o aluno em qualquer lugar, a qualquer tempo. E nesse aspecto, é nesse momento que aparece quem? O velho e bom áudio. Obviamente que com uma nova roupagem. Ele vem vestido com uma nova tecnologia, porque ele consegue chegar, por exemplo, na tela do teu celular, ele consegue chegar no teu fone de ouvido. Se a gente olhar para cenas do cotidiano, alguém indo para o trabalho, dentro de um ônibus, no trem, no metrô, no próprio lazer, se exercitando, numa caminhada, numa pedalada, a gente vai encontrar lá hoje, de uma forma bastante intensa, quem? O áudio, o fone de ouvido. Olha só, chegando mais um parceirinho aí para... Mais um parceirinho, nossa. Pra live. E o André, tu falando isso, me ocorre o seguinte, apareceu um novo integrante. Aparece os cachorrinhos da Tesla. Me ocorre o seguinte, Andrei, outro problema que nós temos hoje é o seguinte, a quantidade de informações o tempo todo que nos aflige, né? A informação nos bombardeando o tempo todo, as pessoas acabam tendo muita dificuldade para realizar aquilo que eu referi anteriormente, que é a concentração, o foco. É muito difícil, porque o tempo todo está WhatsApp, do Instagram, do YouTube, de todas as redes, informação de tudo que é lugar. Então, nós precisamos de uma metodologia que se insira na vida da pessoa. A pessoa está andando de ônibus, já está com o dia que tal, uma droga, por exemplo, acordou, não conseguiu dormir, pensando um monte de problema, etc. Tu colocar nos ouvidos dela uma aula que se torne mais um fardo ali naquele momento, é muito complicado. E a Juris Talk Show, ela entra nesse momento como uma parceira de estudos, não é?
porque a gente conversa com a pessoa e os episódios, como a gente diz, com leituras dramatizadas, emocionantes, eletrizantes, a pessoa não consegue parar de escutar. Ou seja, em vez da pessoa, olha, eu queria estar assistindo a Netflix aqui, não queria estudar. Só que daí a pessoa põe no fone de ouvido e pensa, não, eu queria estar escutando o Juris Talk Show. E o que acontece no final das contas? Ela está curtindo aquele conteúdo, ela está colocando o conteúdo no dia a dia dela, na dinâmica do dia a dia dela, e ela fica feliz no final do dia porque ela produziu, ela deu mais um passo para o futuro dela, na aprovação dela, porque ela maratonou, sei lá, como os inúmeros relatos que a gente recebe, inúmeros episódios no ônibus, durante 3 horas de ida, 3 horas de volta no ônibus, a pessoa consegue maratonar inúmeros episódios da Juris Talk Show e depois repete aqueles episódios, memoriza, porque a repetição é um dos pilares da memorização, sendo que o primeiro pilar, eu não vou falar agora, é um segredo milenar, os alunos vão ter que descobrir lá na assinatura Juris Talk Show. Mas, enfim, só para finalizar, esse é um outro problema, né, André? A quantidade de informação bombardeando as pessoas e a forma como o conteúdo tem que entrar nessa rotina de uma forma leve, que faça sentido, natural, prazerosa e produtiva, né? Exatamente. Então, diante desse cenário da escassez do tempo, aparece quem? O áudio em qualquer lugar, a qualquer tempo, mas não é qualquer tipo de áudio. É um áudio que pode ser divertido, é um áudio que pode ser motivador, é um áudio que pode nos permitir reflexões sobre a nossa vida. É um áudio que, como disse o Guilherme, ele pode ser emocionante no enfrentamento de quem? Do perverso examinador. Né? A gente dá para brincar um pouquinho, então, com esse... Sim. Quando a pessoa escuta um episódio da Juris Talk Show, ela acompanha perseguições policiais, ela acompanha julgamentos emocionantes em crimes dolosos contra a vida, ela acompanha... Até direito tributário fica massa na Juris Talk Show. Inacreditável. Direito tributário Presidenciário. fica... Exato, eleitoral, tudo fica legal. Por quê? Porque o direito é a vida real e a gente traz a vida real para os episódios e quando a pessoa escuta, ela se sente como um advogado, como uma advogada na atuação profissional. A gente coloca a pessoa lá naquele espaço e diz assim, ó, tu vai ser advogado. Tu vai ser advogada e logo é tu que vai estar enfrentando esses casos. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para chegar lá. E tudo isso de uma forma leve, né, como a gente falou. Em termos metodológicos, aí tu tocaste num ponto que a gente tem que trazer para os nossos alunos, para quem está nos assistindo, que é a apropriação de, vamos chamar assim, de uma metodologia do streaming, que são os episódios. Porque não é uma aula, como eu disse, daquela dimensão do tempo da década de 90. Né? Mudou. O mundo mudou, nós estamos aí cercados hoje, por exemplo, por plataformas de streaming, é Netflix, é Prime, é não sei o que e tal, e as pessoas se adaptaram, ou as plataformas adaptaram a vida das pessoas, e isso, no processo de aprendizagem, também pode ser utilizado. Isso daí é muito massa, cara. Exatamente, porque isso lá tá no embrião da Juris Talk Show. Como é que nós vamos competir em diversão, entretenimento, em legalzice com isso daí? E a gente sabia que a gente, desde o início, a gente sabia, olha, o que a gente quer fazer não é uma aula. A gente quer fazer um episódio, algo que o cara ache tão legal, mas tão legal que ele tenha vontade de ouvir de novo. Ele já sabe o final, assim como a gente assiste série de novo, maratona, tudo, mas a gente já sabe o final, não importa. Porque no decorrer, são as emoções, são aquelas tramas, são os personagens, e a Juris Talk Show é recheada de personagens, né? Tem Tia Leda, né? A Tia Leda, a Sua Excelência Leisteca, o Perverso Examinador, os Illuminati, todos permeiam os episódios clássicos da Juris Talk Show. Mas eu vou fazer uma provocação para vocês agora. Porque a gente fala metodologia, ok? A gente apresentou o que a gente vem fazendo em termos de áudio, mas está dando certo. Boa. Temos relatos
Eu posso falar, Tá pegando o sol, tá pegando. eu acredito no que a gente faz desde o primeiro minuto em que isso é feito. Mas ainda assim, eu me surpreendi no último exame e eu tô sendo absurdamente honesta, porque eu mandei mensagem para vocês. Gente, olha que loucura esses relatos. Eu fiquei impressionada com o poder de transformação disso. Eu posso ler um? Claro. Sim. É da Dani. Sabe que a gente acaba se apegando aos alunos, né? Então, alguns viram apelidos e a gente acaba conversando. Tem alguns aqui, inclusive. Eu tô vendo ali a Camila, tá ali ainda. Já fiz com vocês a primeira fase e consegui passar com 62 pontos. Tenho TDAH, um grau elevado e já havia tentado 2 vezes antes, sem sucesso. Dessa vez, com o apoio do curso e o método certo, finalmente consegui passar. Sou muito grata a essa aprovação, representa uma conquista enorme para mim. Essa é uma pessoa que tem questões relacionadas à dificuldade de concentração, assim como tem pessoas que são autistas, tem pessoas que têm suas questões pessoais e elas encontraram no método Agility Talk Show uma forma de simplesmente memorizar, gravar, curtir de forma leve. Mas não é só isso. Por quê? Porque a gente também atinge um outro público, e é enorme, de pessoas que precisam de tempo. Precisam de muito tempo. Elas até conseguem se concentrar, só que elas não conseguem otimizar o tempo, elas não conseguem sentar numa sala de aula. E, aliás, eu não consigo, né? Eu não consigo mais. Eu faço minha pós-graduação no ouvido. Quando a pessoa entra no Instagram da Agility Talk Show, nos vídeos em destaque principalmente, tem inúmeros depoimentos que as pessoas deixam lá. Tem um do motorista de aplicativo, do Dr. Hugo, hoje ele é advogado. Nossa, isso aqui é demais. Olha só. Finalmente saiu o listão dos aprovados da segunda fase e graças a Deus foi aprovado. Minha caminhada começou aqui no Juristalk. Show, valeu muito as horas que passei ouvindo as resoluções de questões com uma linguagem simples e bem-humorada. Pude dar o pontapé inicial para a mencionada aprovação. Só que o Hugo, tem um outro comentário dele, numa próxima live eu trago, que é o seguinte, ó. O Hugo dirigia aplicativo, tá? E ele maratonava o dia inteiro Juristalk Show. E ele relata naquele comentário, que não é esse aqui, porque esse aqui foi quando ele passou na segunda fase depois. Ele relata lá que no decorrer do dia, escutando os episódios, ele e os passageiros se divertiam e perguntavam o que era aquilo que estava falando de direito de uma maneira tão legal. E o Hugo, com esse relato, passou na primeira fase, depois passou na segunda, e hoje no Instagram dele, não é mais Hugo e o sobrenome, é ADV, Advogado Hugo, porque ele passou escutando o Agility Talk Show, maratonando, dirigindo. Deixa eu fazer uma confissão, Ani. Uma confissão. Vai. Quando a gente começa a estruturar a Agility Talk Show e pensar em metodologia, a gente olha para a vida real das pessoas. A gente olha para as nossas vidas. E aqui, por exemplo, eu já me deparei, obviamente que em outro tempo da minha vida, estudando na fila de banco, estudando no ônibus, com um livrinho aberto. Na época não era o fone de ouvido, mas estava o livrinho aberto, ou seja, escassez de tempo, né? E agora eu vou trazer aqui, dentro desse cenário, o que nos disse, imagino que seja o Fernando aqui, né? O Fernando. Ele diz o seguinte: o melhor conteúdo para estudar para a prova da OAB. Fiz 51 questões na OAB, ouvindo conteúdo e respondendo pergunta da internet. E me diverti pra caramba. Agora já é a parte muito divertida do comentário dele. Só não tatuo a minha questão 40 porque era do cara que perdeu as pernas no trem. O clássico episódio do trem. Tem um corte desse episódio do trem, um cara que perdeu as pernas no trilho de trem. Porque o examinador da OAB, ele é eletrizante. Ele é um talento, nossa, ele cria histórias, é um baita de um dramaturgo. Melhor que as melhores séries da Netflix. E a gente traz isso para os microfones, né? Eu tenho uma ideia. E se a gente colocasse no Spotify, porque a gente tem um canal no Spotify e no YouTube, né? Se a gente colocasse no Spotify esse episódio do
Do trem? Essa situação triste. Muito bom. Pode ser, Vamos. pode ser. Olha só, eu vou ler outro, tá? Olha esse daqui, da Maria Fernanda, lá no Instagram, depoimento público no Instagram. Olha o que ela diz, abre aspas. Assinei a Juristalk e amei a didática deles. A metodologia é incrível, as vozes ficam na sua cabeça durante a prova. Entre parênteses, confia. E é incrível como eles fazem todas as questões serem realmente eletrizantes. Obrigada, Juristal, que sem vocês a aprovação não seria possível. Coraçãozinho, hashtag coraçãozinho. Estou muito feliz e indicarei de olhos fechados para sempre. Cara, vai dizer que não zera a vida. E ontem, quando eu comecei a trazer aqui todos esses depoimentos, não tem fim. A gente começa a buscar, não tem fim. E é uma coisa que a gente não precisa catar, né? Ah, vamos guardar esse. Precisa... Não, vai aparecendo sempre. E é um mais emocionante que o outro. E um dá uma novela mais legal que a outra. Um dia nós teremos tempo, a gente vai se reunir nos estúdios da Juris Talk Show em Hollywood, só para gravar histórias reais de quem foi aprovado na OAB escutando, maratona. Mas aí vai dar uma série com quantas temporadas? 12? Pois é. Vou ler mais algumas. Grey's Anatomy. É, tipo isso. Vai, múltiplas temporadas. Vamos ler mais alguns da corrida, porque é muito legal, é muita história boa. Eu vou ler mais um aqui, é bem curtinho. Vai. Só mais um, porque eu preciso anunciar. Doutora Giliane escreveu o seguinte: sou advogada e a Juristalk foi a melhor ferramenta para a minha aprovação. Ou seja, é a prova viva, né, de que do edital até o dia da prova vai acontecer a aprovação se seguir o método da Talk Show. Isso. E antes, então, de passarmos para a próxima etapa, a Marisa colocou que um bordão Juristalk é vida, né? E depois dá todo o relato dela. E a gente não pode esquecer também da clássica Liz, que maratonou Juristalk no momento. Lá nos vídeos em destaque do nosso Insta tem o depoimento dela, muito emocionante, que é o dia em que ela recebeu o resultado e ela mandou um áudio chorando, dizendo o seguinte: antes eu achei que não tinha passado e eu chorava de tristeza, e agora eu envio esse áudio chorando de alegria, porque eu passei e vocês estiveram junto comigo o tempo todo. Mas assim, ó, eu já chorei, vocês também, porque eu sei, inúmeras vezes com esses relatos. Eu até tive que me segurar aqui para não chorar de novo. Porque, assim, é inacreditável. Cara, assim, isso alia de uma forma com o nosso propósito da Juristalk, que é incrível. Então, não é só a pessoa passar na OAB na primeira fase, é a pessoa ter a vida transformada. A Liz hoje já está no Rio de Janeiro advogando, entende? E ela não estava acreditando nela quando ela conheceu o Juristalk. Ela não estava. Eu acompanhei toda a história dela. Ela tinha desistido e em pouco tempo ela mudou a chave mental dela. E isso daí é algo que a gente se orgulha muito de ajudar as pessoas a fazerem. Coincidência. Essa madrugada, eu gravei um episódio sobre agravo em execução. E dias atrás, eu troquei uma ideia com a doutora Liz, né? Sobre o que é agravo em execução. Olha! Vê só, né? Olha a transformação. E a gente tem o maior orgulho de estar junto nessa caminhada, né? Nessa jornada. Muito, 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 muito. E o conteúdo? Vamos falar sobre conteúdo, né? Afinal de contas, vocês querem saber o que nós temos a oferecer. O que a gente tem? A gente tem um método pensado, como vocês já entenderam, mega elaborado, revisado. Não são fontes da minha cabeça que eu sento e começo a falar uma aula. Não. Existe um roteiro, existe um background. Não é só eu quero falar sobre direito civil, essa questão tal. Não. Os episódios são gravados seguindo a metodologia da Juris Talk Show. E o que tem na plataforma? A gente utiliza a Hotmart. Se vocês entrarem lá no Linktree, vocês vão ver que tem as opções de assinatura, são assinaturas. E ali você vai encontrar são centenas de episódios. Esses episódios, a base deles são questões da OAB.
Mas o conteúdo que é ministrado, ele não se restringe àquilo que o examinador fala, ao ponto central. A gente avança, a gente traz mais. Apesar de a gente acreditar, nossa, 100%, as questões se repetem e vão continuar se repetindo, a gente traz mais. A gente traz a lei, por vezes a jurisprudência, por vezes o que tangencia aquele artigo, o que tangencia aquela matéria. Por quê? Porque a gente sabe o que vai cair. É o cheio de questão. Exatamente. Mas e o plus? Isso aí, talvez, se tu assistir 360 horas de um cursinho tradicional, tu vai absorver sentadinho na sua cadeirinha. Mas o que tem na plataforma? A gente tem efeito sonoro. A gente tem um estudo do momento em que aquele efeito tem que chegar. A gente tem um método em que tu vai prender a tua atenção e que tu vai ser dono do teu tempo. Tu sabe a hora que tu pode estudar, quando, se tu quer cozinhar, enfim, o que é que tu quer fazer. Alguns alunos ainda brincam que é a Netflix da OAB, porque por enquanto a gente está com o curso da OAB, né, a assinatura da OAB. Então, tu pode escutar a tua aprovação em qualquer lugar, como bem entender. E, bom, o que eu vou dizer mais sobre o método? Hollywood. Eu boto minha mão no fogo. É diferenciado. E por falar em conteúdo, né, é preciso dizer que nós tratamos de todas as matérias. Então, Sim. o aluno vai se deparar com episódios que vão desde a filosofia do direito até as entranhas lá do direito previdenciário. Exato, e todo o conteúdo é retirado das questões que são cobradas pela FGV. Ou seja, todo o conteúdo é totalmente direcionado para a próxima prova. É feita uma análise de provas anteriores e todos os episódios são construídos em cima disso, né? Tentando mapear, buscando mapear tudo o que a OAB FGV cobra. Exato. Eu diria o seguinte, né, em termos de conteúdo. Se colocar os fones de ouvido, né, no lugar que for, né, vai chegar na aprovação. Exatamente. É colocar o fone e ser feliz. Vai correr na esteira, vai passear na praia, vai fazer o que quiser. E além das questões comentadas, além dos episódios, nós também temos outras séries lá dentro, que são as questões instantâneas, que são questões comentadas de forma muito rápida. Em 3 minutos, a pessoa coloca o fone de ouvido, em 3 minutos está pronto o conhecimento no cérebro para gabaritar na prova. Além das questões instantâneas também, nós temos a minissérie exclusiva de revisão de ética, com os artigos mais cobrados do Estatuto da OAB, dentro da metodologia única da Juris Talk Show. Projeto Gabarite Ética, né? Exatamente, dentro do projeto de Gabarite Ética, que dá muitos resultados, porque uma galera nos informa que gabaritou a ética só maratonando o Juris Talk Show. Além disso, nós temos uma série exclusiva de Lei Seca, que é a Sua Excelência a Lei Seca, onde a gente faz uma leitura dramatizada com uma metodologia que a gente chama de Lei Seca ampliada, onde nós fazemos uma leitura da Lei Seca explorando os caminhos que podem ser cobrados na prova. Então a galera curte muito maratonar, porque é uma forma única de curtir a Lei Seca, porque a Lei Seca normalmente é tida como um estudo mais difícil, mais complicado, mais pesado, mas na Juris Talk Show é inacreditável. E é isso, ou seja, tudo que tu vai lá encontrar dentro da assinatura Juris Talk Show. Tá, mas Guilherme Jaque, eu vou me colocar no lugar do aluno, no lugar de quem está nos assistindo, e vou fazer o seguinte, tá, mas me diga uma coisa, quantos hambúrgueres aí eu vou ter que parar de comer para poder assinar a Juris Talk Show?
Além de tudo, é muito fácil a pessoa consumir Juris Talk Show pelo seguinte. A Juris Talk Show funciona no formato de assinatura. Ou seja, tu só maratona o quanto tu quer e o quanto tu precisa. Ou seja, se tu quer maratonar só um mês, é possível. Assina um mês, cancela a hora que quiser e acabou. Muita gente, aliás, já passou maratonando loucamente um mês. Tu pode escolher se tu quer uma assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. Tá? Ou seja, tu só vai consumir o tempo que tu quiser e que tu precisar. O trimestral é o que a galera mais escolhe. Tá? O semestral, o plano semestral é para quem quer maratonar nos fones de ouvido sem pressa, tranquilo. O plano anual é para quem quer matar. Quero matar a OAB. É o melhor custo-benefício. O maratona um ano tranquilo. É uma assinatura, se não quiser renovar, é só cancelar. E o mensal é para quem, assim, só quero maratonar um mês. Quero escutar insanamente. Quero me trancar no meu bunker em casa e maratonar sem parar. Aí é o plano mensal. Ou seja, é muito fácil, é só escolher o teu plano, assinar e maratonar quanto tempo tu precisar. O trimestral e o semestral tem ali o teste grátis de 3 dias. Se tu em 3 dias não curtir, é só cancelar. Se não fizer sentido, não faz sentido para mim. Só cancelar em 3 dias. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, esclarecer, porque algumas pessoas, como o método é muito diferente do comum, algumas pessoas, elas já me relataram que elas entraram na plataforma, olharam aquele mundo de episódios e espécies de módulos distintos, porque tem a Sua Excelência Lei Seca, tem a minissérie de ética e tem os módulos por matérias. E não estão acostumados, não sabem o que fazer com esse tanto de episódios. E para essas pessoas, depois a gente acabou conversando e eles voltaram a assinar porque eles entenderam o método. Então, o que eu quero dizer é comum que num primeiro momento tu entre na plataforma e pense, tá, e agora? Por onde eu começo? Mas o que eu quero te dizer é que isso é um método, que tem um porquê as questões estarem separadas dessa forma, que faz sentido tu ouvir essas questões, esses episódios, né? Só ouvindo para entender, só ouvindo para fazer sentido. Então, se por algum acaso for fazer o teste grátis e te deparar com aquele tanto de questões, lembra, faz sentido. Existe um método por trás. Pode ouvir no início, não interessa por onde que vai começar. O que interessa é que escute mais de uma vez. A gente tem cards em algumas questões. Isso é uma coisa que a gente está colocando cada vez mais, foi um pedido dos alunos. Estamos abertos a feedbacks e a sugestões sempre. Então, a gente colocou cards, pode acompanhar a questão, porque também é bom, algumas pessoas precisam disso. E, por outro lado, tem alguma coisa girando ali. Bom, mas em resumo, confia no método. Oi? Caímos? Sim, eu tô num sol tão escaldante na sacada que diz pro André ali que a gente voltou. Meu iPhone esquentou tanto que caiu. Mas nós vamos terminar. A gente vai conseguir terminar. Vamos só esperar o André entrar. Vamos. E aí a gente finaliza. Tá, eu vou. A gente finaliza, falta a Sally entrar. Olha aqui o Henrique. Karine conheceu aqui. Paulo. Vai ter fim. Cíncio, Wagner, Carlos, Davi. Não, inacreditável. Eu tive uma ideia. Eu vou tomar liberdade de fazer uma ofertinha aqui de algo que não foi combinado entre nós. Fala. Depois eu conto. Tá. Vai que tu me tira da ligação. Da live. Sim, eu chamei o Andrei aqui. Vamos ver se ele vai entrar pra gente finalizar, tá? Meu Deus. Tá. Ó, Guilherme travado. Tô travado? Não. O Andrei tá. Bota o Andrei. Vamos finalizar. Porque. Não é fácil, hein? Fazer uma live.
Mas vamos melhorar. Não, na próxima a gente vai ter que chamar a equipe, né? Não vai dar. Tem que finalizar aí, porque chega de emoções por hoje. Sabe, meu telefone já esquentou, já fritou no sol. O Andrei tá dizendo que eu tô travado. Não tá mais travado. Não tô? Só põe o André aí. Mas eu não consigo. Eu já convidei 1 trilhão de vezes. Tá, beleza. Ô, Jaque, vamos finalizar. vai. Deixa eu só dizer pro pessoal que se tudo que a gente falou aqui faz sentido, tem o link na bio para te escolher qual é a melhor modalidade de assinatura, qual melhor atende a tua necessidade. Se por algum acaso não for possível achar que neste momento não é necessário, eu quero te lembrar que a gente tem um canal no Spotify, tem um canal no YouTube, em que a gente disponibiliza episódios. É pouco, é muito pouco. Para passar, precisa, com certeza, da assinatura. Mas a gente quer entregar valor, a gente quer entregar conteúdo para vocês também. Então, assinando ou não, acompanhe no Spotify, acompanhe no YouTube. Além disso, a live vai ficar salva? Vai ficar salva a live sim. O Guilherme tá travado e eu vou continuar, então eu vou aproveitar que não tem ninguém ouvindo e vou contar que a gente vai disponibilizar a participação na comunidade Juris Talk Show. Beleza. Aí ele voltou. Eu ia contar sem tu ouvir, Guilherme, ia dar só notícia depois. Mas então tá. Eu tava falando pro pessoal aqui, ó. O pessoal tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada assim? Não sei, porque eu não tô entendendo nada disso aqui. Não, vai dar certo. Mas então, eu tava dizendo para eles e para as pessoas que vão ouvir mais tarde, eu pensei em abrir para vocês somente para quem, dentro das 24 horas, enviar um direct dizendo, já que eu quero participar. Quem enviar essa mensagem no direct vai entrar na nossa comunidade Juris Talk Show. É uma comunidade de Juris Talkers, é uma comunidade exclusiva. Então, em que a gente fica até ali o dia da prova, eu posso explicar mais depois. Mas então, quem for assinante, quem assinar e enviar essa mensagem pro direct, vai ser adicionado, já envia o WhatsApp, a gente conversa e vamos juntos até a aprovação. Comunidade Juris Talk Show, para Juris Talkers, manda um direct dizendo já que eu quero participar, com o teu WhatsApp. E aí, o link está na bio, as nossas assinaturas estão na bio. A gente espera vocês. Infelizmente, o André aqui não tá para se despedir. Não sei se está mandando o WhatsApp. Mandando um abraço para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco. É a primeira vez que a gente faz uma live, né, Guilherme? Muito difícil. Nossa, fritou o celular no meio. Mas enfim, né? Não desistam da gente. Não, Não, mas vai rolar. Essas lives vão rolar. A gente precisava ter essa primeira experiência. E se vocês quiserem mais live também, entrem em contato. A gente está pensando em começar a fazer um pouco mais, falar sobre a prova, falar sobre mentalidade. A gente tem uma amiga também que está propondo uma ideia aí para a gente fazer uma parceria para falar sobre mentalidade, sobre como encarar provas, concursos. E estamos abertos aí, sugestões. Vamos continuar, né? Acho que eu gostei. Tu gostou, Guilherme? Massa. Eu gostei porque teve emoção. Então, fechou, né? É isso? Fechou. Então tá bom, pessoal. Isso aí foram os professores Guilherme, Jaque e Andrei, que agora caiu, né? Porque o celular fritou e derrubou o Andrei. Mas finalizando essa primeira jornada épica, né? Obrigada, Karine. Rumo à aprovação. Bom dia para vocês aí. Valeu, Karine. Valeu para todo mundo que estava aí. Bons estudos também. Sigam firmes, estamos aqui se precisarem. # tamo junto. Falou. Beijo. Falou, valeu, tchau. Tchau.